Olá, meus amigos, estamos aqui então com a nossa coluna Giro Esportivo, falando um pouquinho do nosso esporte. E neste meio de semana, então, tivemos o Inter aí recuperando uma partida atrasada pelo Brasileirão e não se deu muito bem, né? Jogando fora de casa, perdeu mais uma partida então para o Bahia, né? Também vamos ter neste meio de semana mais uma rodada aí da nossa Série Ouro de Futsal. E também algumas novidades aí sobre o nosso ginásio municipal de esportes. Começando então com o Inter, né, que foi a campo diante do Bahia nessa quarta-feira aí, buscando quem sabe pontuar, mas não se deu muito bem, né? Já se sabia que era um jogo muito difícil e o Inter então com ausências de jogadores, o técnico Ramon Dias então montou uma equipe ali que era para ser forte na marcação, com 3 zagueiros e 3 volantes, né, para então tentar parar a equipe do Bahia. E no começo da partida até me surpreendeu, né? O Inter foi para cima do Bahia, criou ali então algumas chances de gol, mas como sempre desperdiçou. E no final então da primeira etapa ali, Bernabé, nosso lateral aí que foi comprado a peso de ouro, né? Então não estava numa noite muito boa, cometeu um pênalti ali muito bobo, um pênalti infantil ali que não se comete nem naquelas peladas de final de semana, né? E então o Bahia ali acabou tendo essa penalidade aí para abrir o placar. E mesmo assim não foi fácil, né? O goleiro Ivan ainda defendeu a cobrança e o jogador do Bahia ainda teve mais 2 oportunidades de botar a bola na rede, né? Chutou na trave e só na terceira chance então botou para o fundo da rede, né? Onde estava a zaga do Inter ali que não conseguiu afastar essa bola, né? Deixou o jogador então do Bahia concluir 3 vezes a gol. Meus amigos, aí fica bem difícil, né? Aí não tem goleiro que faça milagre desse jeito, né? E no segundo tempo, então, o Inter ali teve mais um jogador expulso, né? E já com Borré no ataque lá, a gente sabe que é praticamente jogando com um jogador a menos, né? Outro atleta aí comprado a peso de ouro, né? Que não consegue corresponder com o Inter, né? Então, praticamente jogando com 2 a menos, o Inter então não ofereceu nenhuma força ofensiva, né? Viu ali então a equipe do Bahia construir mais uma importante vitória e seguir firme e forte aí na ponta de cima da tabela. Agora para o Inter, então, resta o final de semana aí com mais um jogo complicado, né? Diante do Fluminense. Jogando fora de casa ali, o Inter vai precisar pontuar, né? Tá aí só 4 pontos de distância da zona de rebaixamento, né? Então precisaria ali somar algum ponto, pelo menos no Rio de Janeiro, né? Mas a gente sabe que, mais uma vez, não é uma tarefa fácil. Não que o Fluminense esteja assim vivendo um momento tão bom, né? Na verdade, a equipe carioca ali não vem bem na competição. Mas pelo retrospecto que a gente vê o Inter aí nessas últimas partidas, né? Fica difícil acreditar em vitória ou mesmo empate no Rio de Janeiro, né? Mas futebol é futebol. Quem sabe aí o técnico Ramon Dias consegue montar uma equipe diferenciada ali, né? Tirar algum coelho aí da cartola, então vamos ter a volta do Carboneiro, que é o principal jogador do Inter, né? Mas tivemos aí então o Vitão lesionado nesse último jogo, não se sabe se vai poder então jogar diante do Fluminense, né? Então são ausências importantes. Alan Patrick aí também não tem uma confirmação certa de que joga, né? Então são dúvidas aí que dificultam ainda mais a vida do Inter, né? Que precisaria muito dessa vitória aí, né? Senão a zona de rebaixamento aí tá se aproximando a cada rodada, né? Até porque quem tá lá embaixo vem melhorando ali. O Vitória, que é o primeiro a sair ali da zona de rebaixamento, né? Vem conseguindo vitórias aí, então complicando a vida de quem tá logo acima ali, que é no caso o Inter, né? Mas vamos ver aí o que se pode esperar do Inter aí diante do Fluminense. É possível ganhar? É possível, mas pelo rendimento que o Inter vem tendo, fica difícil acreditar que vai conseguir pontuar no Rio de Janeiro, né? Mas vamos ver então o que acontece nessa próxima rodada. E o Grêmio, meus amigos, o Grêmio não jogou neste meio de semana, né? A rodada teve apenas o jogo isolado do Inter ali, né? Que estava atrasada, né?
o Grêmio então teve mais essa semana aí para se preparar. E no final de semana e no domingo então tem o clássico gaúcho aí diante do Juventude. Uma partida então que parece ser fácil, né, pela campanha que vem realizando o Juventude, que está na zona de rebaixamento, né? E o Grêmio possivelmente vai ter a volta do Arthur, né, nesse meio de campo ali que faz muita diferença, né? É um jogador diferenciado ali que joga a equipe para patamar lá em cima, né? Então a tendência aí de que jogando em casa aí com promoção aí para o torcedor lotar a arena, né? É bem provável que o Grêmio vá conseguir esses 3 pontos aí e já mirando então algo mais aí na tabela de cima, né? Quem sabe uma Sul-Americana, uma pré-Libertadores, algo desse tipo, né? A tendência é que vá conseguir, né? Acho que o tropeço ali na última rodada, né? Dá para considerar que foi algo bem atípico, né? Até porque a equipe do Grêmio vinha numa ascensão, né? Principalmente com a chegada desses reforços aí, né? O Arthur, o William, então deram um outro patamar aí para a equipe do Grêmio, né? Então a expectativa é boa para essa rodada aí, né? Mas o Juventude também precisa muito pontuar, né? Então acredito que vai jogar como se fosse uma final ali, né? Porque eles precisam ir muito de no mínimo aí 1 ponto, quem sabe 3 pontos, né? Surpreender, quem sabe o Grêmio em casa, acho muito improvável, né? Mas futebol é futebol, sempre tem uma ou outra surpresa, né? Então vamos acompanhar essa rodada aí e ver o que acontece, né? E então, meus amigos, e nesta quinta-feira, então, teremos rodada aí pela nossa Série Ouro de futsal. Os times lutando aí, então, pelas primeiras colocações, né? Em primeiro lugar, no momento, a gente tem o Guará Futsal com 9 pontos, né? Mesma pontuação ali do Bola 8 e também do Monterrey, né? Porém, nessa rodada aí, desses times que estão aí na ponta de cima da tabela, só o Bola 8 vai jogar, né? Então, pode recuperar a liderança isolada da competição, desde que vença o MB Esportes, né? O MB Esportes está ali no meio da tabela, né? Também, certamente, aí vai buscar uma vitória para melhorar suas condições, né? Mas temos aí o Bola 8, né? Que está invicto na competição com 100% de aproveitamento e, sem dúvida, aí pela campanha quer muito esse título, né? Então, uma rodada importante aí da nossa Série Ouro de futsal. Hoje à noite, então, no ginásio Carlinhos da Vila, né? No ginásio Santa Marta. Abrindo a rodada, então, teríamos Hortências Futsal e Galera da Estevão. E depois, então, Bola 8 contra o MB Esportes. Uma rodada aí bem importante, né? Então, meus amigos, e o nosso ginásio municipal? Volta e meia é assunto aí, né? Porque a gente sabe que Canela precisa muito de um ginásio municipal. E ontem conversei, então, com o prefeito Gilberto César e tocamos nesse assunto aí. E ele sabe, então, da importância desse ginásio para a comunidade canelense, né? Mas tudo tem os seus trâmites burocráticos, né? Então, pelo que a gente pôde observar ali, né? Esse ano não vai sair do papel, né? Há ainda algumas questões a serem resolvidas, né? Já se tem o local mesmo, né? Foi confirmado que realmente vai ser no Canelinha, né? Já se tem ali uma verba de... Inicialmente eram 9 milhões, né? Com os juros agora, acredito eu que deve estar próximo ali dos 10 milhões. Mas, mesmo assim, pelo que conversei com o prefeito, então esse valor ainda não seria suficiente para a construção do nosso ginásio municipal nos moldes em que a prefeitura quer, né? Então, mas o prefeito também já me disse ali que já tem de onde tirar o restante da verba que faltaria ali, então, para construir o ginásio, né? Então, a expectativa realmente é de que ele saia do papel no primeiro semestre de 2026, né? Então, esse ano aí vamos continuar ali com o Carlinhos da Vila, né? Claro, a gente sabe que fica um pouco até frustrado aí, então, porque a comunidade esportiva quer muito esse ginásio, né? Se tem aí essa verba, se tem o local, e fica essa expectativa de que saia o quanto antes, né? Mas a gente sabe também que existem alguns trâmites burocráticos, né? É realmente um pouco demorado, questão de licenciamentos e planta, né? Então, dá para esperar então mais um pouquinho aí, pelo menos até o ano que vem, que eu acredito que
Canela então vai ganhar o seu ginásio aí que tanto anseia, né? Que tanto vai servir para as nossas competições aí, que a comunidade merece e precisa muito desse ginásio municipal, né? E o prefeito também sabe disso, está sendo cobrado com relação a isso, né? Então acho que para o ano que vem ali, quem sabe o quanto antes, né? Primeiro semestre, no início ali, então que as obras iniciem, realmente saiam do papel e que a gente possa, enfim, ser contemplado aí com esse nosso tão sonhado ginásio municipal. Então, meus amigos, o que tínhamos para hoje seria isso. Fiquem todos com Deus e tenham um excelente final de semana. Um abraço a todos.